Obrigado, Ronan. Louvado seja Deus pelo cuidado dele para conosco. Nos permitiu estar de volta à casa dele e podemos adorá-lo, louvá-lo de maneira livre, desimpedida. Isso é uma bênção que nós temos que agradecer dominicalmente. Quantos irmãos e irmãs em alguns países desse mundão afora aí não podem entrar numa igreja, porque senão correm risco de morte. E nós podemos ir. Por isso que você que está em casa, se tem condição de vir, não pode ficar em casa. Tem que aproveitar essa bênção e estar aqui no convívio da casa de Deus. Pessoal, vamos debruçar num texto do profeta Isaías, o capítulo 54, versos 2 e 3. Profeta Isaías 54, versos 2 e 3. A igreja fica de pé comigo para que leiamos o texto das Escrituras. Muito obrigado. Isaías 54, eu vou ler na versão do século 21, que está aí no seu telão. Aí ele fala assim, o 2 e o 3. Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Estica as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes possuirão as nações e povoarão as cidades devastadas. Ô Filipe, põe no versículo primeiro para mim, por favor. Ele estava aqui e eu acabei deixando ele de lado. O versículo me diz assim: canta alegremente, ó estéreo, você que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dor de parto, porque a desamparada tem mais filhos do que a casada, diz Yahweh, o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Ó Deus, que a boa mão do Senhor aplique a verdade da tua palavra nos nossos corações e nos ajude a viver de forma de conformidade com o chamado do Senhor, para que sejamos luz aí fora. Em o nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Obrigado. Pessoal, eu tenho batido no ponto dos grandes desafios contemporâneos que nós temos vivido e que temos sido desafiados quase que diariamente. Esses desafios são de várias ordens, político, econômico, social. E nós temos passado, e eu estou falando da nossa conjectura brasileira, nós temos passado por situações muito complicadas. E temos batido nessa tecla porque nós precisamos ser a igreja com pessoas e instituição relevantes aí nesse contexto. Como igreja e como indivíduo, nós somos chamados para viver a missão de Deus aí fora. E para isso eu preciso ser um agente de transformação. Eu preciso ser o elemento que Deus usa para que pessoas sejam tocadas e haja transformação para a busca do bem. E essa transformação precisa acontecer quando eu e você, nós estamos prontos a ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Eu quero falar hoje de como que a gente pode viver para transformar. Como que nós podemos fazer isso? Esse tema precisa me desafiar, te desafiar, e a nos impulsionar a sermos instrumentos úteis, eficazes da obra redentora de Deus, onde quer que Ele nos envie. O sermão de hoje, eu vou basear num sermão do reverendo Sérgio Gini, presidente da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana Independente. Ele pregou esse sermão há 10 dias, foi no dia 31 de julho, eu estava lá na comemoração, na celebração dos 122 anos dessa igreja aqui no Brasil. E eu falei com ele que eu precisava pregar esse sermão. Então o sermão vai ser remontado numa palavra profética que ele trouxe para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas muito mais do que isso.
para a igreja de Jesus Cristo. Então eu queria que vocês ouvissem esse sermão com o coração preparado para Deus mexer com você e mexer comigo, para que sejamos instrumentos de Deus, para que sejamos agentes de transformação aonde Ele nos colocou. Esse texto de Isaías 54, ele está inserido numa seção. Lembra que a Bíblia ela é escrita e nós, por uma questão de facilidade, dividimos em capítulos, versículos, mas ela está escrita como um corpo. Mas quando você aborda as Escrituras Sagradas, eu preciso entender o que a gente chama de perícope. O que é a perícope? É um texto que tem começo e um texto que tem fim. Aí depois tem outro que começa e outro que tem fim. Normalmente na sua Bíblia de papel, e talvez as eletrônicas algumas, elas vão dizer o intérprete define-se essa perícope com a letrinha em negrito. Quando você vir a letrinha em negrito, o intérprete, né, o tradutor, está falando o seguinte: essa aqui começa uma perícope. Aí depois ele termina lá. É só essa nota de rodapé para vocês, depois vocês chequem lá. Ele está aqui numa sessão profética que vai desde o capítulo 40 até o 55. Ele está tratando do exílio, tratando do povo de Israel, dos hebreus, que estão no exílio babilônico, mais ou menos meio século antes de Jesus nascer. Esse período vai representar para Jerusalém, para Israel, um dos períodos mais desafiadores da história do povo de Deus. Estão fora de casa, exilados. Estão precisando de Deus e Deus, porque eles estão exilados, porque Deus assim o quis, eles estão ali experimentando as consequências da infidelidade deles para com Deus. Nota de rodapé outra aqui. Deus não é bonzinho. Ele é bom, sempre bom. Sempre bom. E Ele é um Deus justo. O povo dele, que Ele ama profundamente, está no exílio porque Ele assim o disciplinou. A pregação falsa aí fora de que Deus é bonzinho é do capeta. Deus é sempre bom. E por ser bom, muitas vezes nos disciplina. Fecha aqui essa nota de rodapé. Israel estava experimentando as consequências da sua infidelidade para com Deus e assim foram deportados para a Babilônia, terra estranha. E aqui nesse contexto, o Isaías, o profeta, ele não apenas denuncia o pecado de Israel, mas ele proclama uma mensagem de esperança. Ele fala assim: ó, você que é estéril, você que não deu à luz, você vai ser mãe de muitos filhos. E aí ele fala assim: então prepara. E o versículo 2 vai trazer 4 imperativos para nós, sobre os quais eu quero debruçar. A mulher estéril vai experimentar da graça divina. Na impossibilidade humana, Deus vai agir. E essa é a analogia que Deus deu para o profeta, para que ele escrevesse, que nós estamos aproveitando disso no dia de hoje, no século 21. Olha que coisa linda, gente. Por isso que eu posso apropriar do texto das Escrituras para nós hoje. Porque a Bíblia fala para nós hoje. E nós, deportados, exilados, porque nós estamos aqui nesse lugar que não é nosso. Nós estamos de passagem nesse lugar. Estamos indo para a nossa terra final. Então aplica muito bem para nós, exilados, que aguardamos a redenção final, quando Jesus um dia vai restaurar todo esse planeta. Nós somos o povo que vive em tendas. E ele vai falar lá: larga a tua tenda. Ele vai dar 4 imperativos com respeito à tenda. Uma analogia linda que ele faz. Abre para mim aí, o Felipe, faz favor. 1 de Pedro 2,11. A primeira carta de Pedro, esse capítulo 2, vai falar assim com a gente: amados, exorto-vos como que vocês são. Vocês são peregrinos, estrangeiros. E vocês continuam sendo e continuarão sendo peregrinos e estrangeiros até Jesus voltar e nos levar para a nossa casa. Aí fala assim, e ele faz uma exortação a nós, peregrinos e estrangeiros, que nos abstenhamos dos desejos carnais que combatem contra a alma. Aqui. Nós somos o povo que está em tenda.
Nós estamos como nômades, como forasteiros, como peregrinos que estamos nessa jornada. E o texto aqui do capítulo 54, ele é rico em apresentar o verso 2, como o que Deus quer para que nós possamos receber essa bênção da graça divina de que a estéril vai ser mãe. A estéril dará luz a filhos. Que coisa linda. Diferente das construções permanentes, a tenda ela vai mostrar para nós flexibilidade, mobilidade, mas acima de tudo, dependência de Deus. E o povo hebreu sabia disso. Vivia na tenda, deslocava para lá e para cá, dependia da graça do Altíssimo, mas a flexibilidade e a mobilidade estavam ali também. Apesar de uma realidade transitória, a tenda, o profeta nos chama e nos exorta a firmar fundamentos, a firmar estacas, mesmo sabendo dessa coisa da mobilidade, mesmo na provisoriedade de ser provisório, tem que haver solidez nos fundamentos. Parece uma coisa que é móvel, que é fluida, mas tem que ter fundamento sólido. Essa tensão que o profeta nos traz, e é para nós hoje, é a tensão entre o crescimento e a estabilidade. Aquilo que Deus tem para nós das bênçãos, que é a consolidação, mas também entre a expansão. Então existe uma tensão que o profeta está me chamando e te chamando. É para mim e para você hoje. Presta atenção, ó estéril. Pela graça divina, você será mãe de muitos filhos. O versículo 2 de Isaías nos apresenta, como já disse, esses 4 imperativos. Esse é um programa divino de expansão e fortalecimento para a sua igreja e para mim enquanto pessoa. 4 chamados indispensáveis para que eu possa experimentar a transformação genuína e ser agente de transformação por onde eu for. Um texto ensina, e eu vou repetir, que essa transformação, que essa bênção que a estéril recebe, requer tanto uma visão ampliada quanto fundamentos bem estabelecidos. Se não, vamos ver lá o texto. No versículo 2, o primeiro chamado para transformação é alarga o espaço da tua tenda. Aqui o sermão é processo. É para nós, Igreja Missional do Caminho. Deus está dizendo para nós que, estéril, alegra-te, porque eu vou fazer um milagre e você vai ser mãe de muitos filhos. O verbo, de alargar, no original, ele dá uma sensação muito clara que não é só um alargar físico. Ele é mais, é a capacidade de ampliar a visão, de ampliar a nossa capacidade de poder operar. A tenda é símbolo de habitação provisória, do peregrino, do jornaleiro. E ela representa essa nossa condição terrena, mas também a nossa capacidade de acolher a obra de Deus, a missão de Deus. Vocês estão entendendo que o chamado é para mim e para você? Nós, estéril, vamos dar à luz a muitos filhos. A primeira transformação que Deus requer de nós é a expansão da visão da missão. Alarga o espaço da tua tenda. E eu vou dizer para nós, nesse contexto brasileiro, essa expansão de tenda significa reconhecer que a igreja não pode mais se conectar com o mundo ao seu redor com a mentalidade de isolamento cultural. Chega! Não podemos achar que somos um gueto. Temos que nos implicar com a realidade ao nosso redor, sem, contudo, infectarmos com esse mundo mau e os seus valores vis. E a palavra implicar
a gente tem um aspecto negativo dela, quando uma pessoa implica com a outra, né? Mas a palavra implicar, o verbo implicar é muito lindo no aspecto positivo. Eu preciso me envolver, me comprometer, estar ali perto. Eu preciso me implicar com a realidade ao meu redor enquanto eu vivo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo, pessoal, e vocês sabem disso, onde a religião e a fé, que antes influenciava positivamente todos os ambientes da vida, hoje, infelizmente, não tem mais importância para as pessoas. O hemisfério norte está morrendo, o cristianismo está morrendo no hemisfério norte. Igrejas de denominações fechando, na Europa e Estados Unidos em especial. Eu falo com vocês porque existe uma preocupação. Hoje, os estudiosos, os teólogos, eles falam que a nossa era é a era pós-cristianismo, é a era do pós-cristianismo. O que é isso? O pós-cristianismo, nós saímos do lugar onde o cristianismo ditava as normas sociais, influenciava cada espaço da nossa vida. Hoje, infelizmente, nós temos sido marginalizados, nós, a religião e a fé. Nós temos sido relegados a âmbito privado. É a sua religião, é a sua fé, viva você sozinho. A influência da religião e da fé na política, nas leis, nas instituições, na cultura, se torna cada vez menos proeminente ou inexistente. Alargar o espaço da tenda significa recusar essa marginalização e afirmar a relevância do Evangelho para todas as áreas da vida humana. E eu preciso dizer isso no megafone, com todos os meus pulmões, que o Evangelho é sim a salvação dos povos. Eu não posso aceitar que a minha fé, você não pode aceitar que a sua fé seja confinada aos domingos ou aos encontros comunitários. O Evangelho que a gente prega e que a gente vive tem que transformar o mundo, porque é para isso que ele veio. Ele tem que ir para fora. A igreja não pode se confinar a esse tempo de culto dominical, porque a igreja sou eu e você, e nós temos que estar aí fora. Por isso que há uma necessidade da vida comunitária. E eu estou olhando de novo para você que está assistindo. Há uma necessidade de púlpitos e professores que verdadeiramente pregam a palavra fiel de Deus, a Bíblia Sagrada, os valores e os princípios desse Evangelho com todas as forças. Nós precisamos ter isso, e você precisa receber isso do corpo. Por isso que a escola bíblica, às 18 horas, está aqui para as crianças, todas as idades e os adultos. Nós temos o culto, que é esse que a gente reúne enquanto nós adoramos em comunidade, que é de extrema importância. Não se engane. Adorar a Deus na sua individualidade não é cristianismo. Todas as imagens do cristianismo, elas são comunitárias. É o corpo, é a árvore, é um edifício, um depende do outro. A adoração, ela acontece comunitariamente de uma forma linda e maravilhosa. E aqui é onde nós ensinamos a palavra de Deus. O Brasil, o mundo precisa de gente fiel em pregar e ensinar. Ainda tem os grupos pequenos durante a semana. Nós temos que ensinar os princípios santos desse evangelho transformador. E aqui, pessoal, infelizmente, aqui ó para mim, infelizmente, temos visto muitos púlpitos desviando da verdade, pregando palavras para agradar corações insaciáveis por entretenimento. Um pregador do século XIX, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, o nome dele é Charles Spurgeon. Ele, em um dos seus sermões, profeticamente advertiu que, vou citá-lo aqui agora, chegará o dia em que no lugar de pastores alimentarem ovelhas, haverá palhaços a entreter bodes.
Eu dou graças a Deus por esse púlpito. Não se fia em entretenimento, mas fiel às Escrituras Sagradas. Um outro pastor inglês anglicano que morreu aos 90 anos em 2011, tive o privilégio de conhecê-lo, é um sujeito que se chama John Stott. Ele nos ensina que o fundamental não é somente tratar Jesus com títulos honrosos, meu Senhor, o eterno Deus, o que for. Mas o que realmente é fundamental é seguir o ensino de Jesus e obedecê-lo fielmente em tudo que ele ensinou. Essa obediência radical implica em uma missão transformadora que alcança todas as dimensões da vida humana. Alargar a tenda significa abraçar a visão da missão de Deus, que inclui evangelização, ensino, justiça social, cuidado com os marginalizados e oprimidos, influência cultural e intelectual, para que nós prestemos um testemunho profético diante das estruturas de poder desse lugar que vivemos. Alargar a tenda é um dever nosso. O segundo chamado que está lá no versículo 2 é: estendam-se, pois, as cortinas das tuas habitações. As cortinas das tendas funcionavam como proteção e, ao mesmo tempo, separação. A cortina estabelecia o limite do sagrado e do profano. Ela definia o que era consagrado e o mundo exterior. A ordem de se estender as cortinas sugere aqui nesse texto lindo a necessidade de expandir os limites da proteção divina e da comunhão. Vou repetir essa frase. Estender as cortinas sugere a necessidade de expandir os limites da proteção divina e da comunhão. Para nós hoje, estender as cortinas significa estabelecer uma identidade cristã clara naquilo que pensamos e cremos. E essa identidade cristã precisa ser clara e distintiva em meio a uma cultura que cada vez está mais relativista. Enfrentamos o desafio contemporâneo com respeito à desvalorização dos valores cristãos, onde a sociedade secular ela busca autonomia e liberdade individual. Todo mundo olha para o seu umbigo. Já enquanto a fé cristã, essa que defendemos, essa que vivemos, essa que professamos, ela enfatiza a submissão a Deus e o amor ao próximo. O apóstolo Pedro já alertou que nos últimos dias, abre lá para mim, 2 de Pedro 3:3. Ele falou assim: sabei antes de tudo que nos últimos dias, presta atenção, esses últimos dias nós vamos aceitar que são hoje, que nós estamos falando para hoje. Virão zombadores com sua zombaria. E ele está falando de falsos profetas, andando de acordo com seus próprios desejos. Na verdade, são as próprias concupiscências na revista atualizada, ou seja, gente que não vai pensar em Deus, vai pensar em si mesmo e tirar benefício do povo ingênuo. O apóstolo Paulo, na mesma sintonia, em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 1 e 2, diz que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé e aparecerão homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, espíritos que vão dar ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu sinto muito, essa tem sido a realidade no meio da igreja que se chama cristã evangélica. Estender as cortinas significa desenvolver discernimento espiritual para distinguir entre a verdade bíblica e as filosofias sedutoras da nossa era, e tem um bocado. Não podemos permitir que a pressão cultural nos leve a comprometer as verdades fundamentais da fé cristã. Não podemos. Estender as cortinas significa preservar a nossa identidade de fé. A teologia que nós professamos, que é a teologia reformada, enquanto ao mesmo tempo
a gente faz isso, né, de preservar nossa identidade teológica, mas ao mesmo tempo nos engajamos construtivamente com os desafios dessa nova era. O terceiro chamado é: alonga as tuas cordas, no versículo 2. Alonga as tuas cordas. As cordas eram elementos essenciais para dar estabilidade à tenda. Alongar as cordas significa fortalecer os vínculos que sustentam a estrutura da comunidade de fé, a comunidade que nós participamos. A estrutura comunitária da fé são essas cordas que nós precisamos alongar. Por isso que nós devemos lembrar que a igreja, aqui para mim, e eu estou falando da igreja local, comunidade de fé que você e eu atendemos, servimos, ela tem que ser o lugar onde relacionamentos genuínos são cultivados, onde a comunhão cristã oferece uma alternativa real ao isolamento moderno. Alongar as cordas significa trabalhar pela reconciliação e a cooperação entre diferentes, entre os diferentes, entre o estranho e o estrangeiro. Alongar as cordas significa abraçar a diversidade legítima. A diversidade legítima dentro da unidade da fé. Enquanto a Bíblia nos chama de aquele grupo que acolhe e abraça na multiforme graça divina. Precisamos celebrar a riqueza cultural da nossa nação, claro, mas precisamos manter a nossa unidade doutrinária e missional nessa diversidade. Portanto, alongando as nossas cordas inclui o respeito pelas diferentes expressões culturais, a integração entre gerações na vida da igreja. Isso é muito lindo. Ter crianças, ter gente, casais novos, jovens, adultos, idosos. A cooperação entre diversos ministérios e áreas de interesse da nossa igreja, gerando parceria e amizade. E a valorização dos diversos dons espirituais. Aqui, presta atenção, nossa igreja acredita que os dons espirituais que estão nas Escrituras Sagradas são para nós hoje. Pois somos uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons das Escrituras para nós. Isso precisa ter o valor. Aquilo que Deus te chamou para fazer, é muito importante para essa comunidade de fé. Último chamado do versículo 2. Firma bem as tuas estacas. As estacas representam o fundamento da habitação. Significam o fundamento de nossas vidas. São os pontos de ancoragem que garantem a solidez da construção. Firmá-las bem indica a necessidade de estabelecer bases doutrinárias e espirituais de forma sólida. Em uma época onde o relativismo teológico, qualquer religião leva a Deus. Isso é a grande mentira. Num tempo onde a confusão doutrinária está por aí, meu Deus, cada coisa que se prega aí fora. Firmar bem as estacas é uma necessidade urgente para que a igreja de Jesus seja consolidada e fique até o fim, até os tempos finais. Eu sei que vocês sabem disso, mas eu vou repetir, a nossa fé é fundamentada no princípio reformado das 5 solas. Vocês lembram disso, dessa expressão das 5 solas? Sola gratia, sola fides, sola scriptura, soli Christus e soli Deo gloria. Ou seja, só a graça, só a fé, só a Bíblia Sagrada, só Jesus Cristo e toda a glória somente a Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa única fonte de sabedoria, a nossa fonte de autoridade, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Só a Escritura é o que pregamos daqui, nada mais. Eu não posso deixar que outras autoridades venham usurpar o lugar da autoridade da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Firmar bem as estacas significa reafirmar esse princípio fundamental da nossa fé
em face das expressões contemporâneas tão adversas e confusas. Como eu já disse, não podemos permitir que outras autoridades, sejam elas culturais, filosóficas ou mesmo religiosas, usurpem o lugar único da palavra de Deus. Firmar as estacas significa também resistir aos desvios doutrinários que ameaçam a igreja contemporânea. O apóstolo Pedro, de novo, também adverte, que é o tema, inclusive, que é o versículo tema do nosso ano, lá em 1 de Pedro 3,15. É o versículo que nós estamos usando para nós que estejamos prontos, né? Porque o nosso tema é vida e partilha, a esperança do evangelho sendo espalhada pelo caminho. E Pedro fala assim: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, e nós estejamos sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que vocês têm em vocês. E alguns desvios que a gente precisa estar atento e vigilante, e eu preciso falar de púlpito, é a teologia da prosperidade que distorceu o evangelho. O que é a teologia da prosperidade? Você pede, Deus tem a obrigação de te atender, e você vai ser rico. Esse é uma mentira do evangelho. A segunda coisa é esse relativismo moral que nega os absolutos bíblicos. Não, isso é para você que está errado. É para você que não é certo. Nós temos que combater o relativismo moral. O sincretismo religioso que mistura o cristianismo com tantas outras religiões, onde as pessoas acham normal ir a um centro de macumba. Me perdoem, porque eu usei uma expressão de religião desse país e que nós entendemos que ela não é cristianismo e não deve ser colocada no mesmo patamar nosso. O liberalismo teológico que nega a autoridade da Bíblia como palavra absoluta de Deus e coloca outras tantas autoridades em competição com a Bíblia Sagrada. Mas também temos que combater o fundamentalismo legalista que obscurece a graça misericordiosa de Deus, onde você tem que fazer isso e não tem que fazer isso, e siga ameaçado pelo olhar vigilante daqueles que detêm o poder. A nossa vigilância contínua precisa ser contra a corrupção e a manipulação da verdade. Precisamos ter um olhar vigilante para os fundamentos da fé que o Nazareno nos ensinou e nos deixou na palavra de Deus. Isaías 54 nos propõe, não são meras mudanças estruturais ou organizacionais, mas sim, tal como a profecia foi naquele tempo, uma transformação espiritual interna. Tem que acontecer no seu. Se a igreja não tem sido movida, é porque você não tem sido movido. Você não tem sido movida. E nós não temos força para fazer isso, gente. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, para nos transformar de dentro para fora. Nós precisamos mais do Espírito Santo. Precisamos mais dele. O John Stott, que eu já citei, ele também tem uma frase muito linda. Ele diz assim: todo cristão deve ser tanto conservador como radical. Conservador ao preservar a fé e radical ao praticá-la. E essa tensão é a mesma que a gente encontra em Isaías 54. A ordem para expandir é radical, enquanto firmar as estacas é uma ordem conservadora. Essa perspectiva nos protege dos extremos que são perigosos e a gente precisa aprender a navegar sabiamente quando a gente tem que viver nesses extremos. Eu quero encerrar. O texto de Isaías nos apresenta um bom e aplicável programa divino de crescimento e expansão. Um programa expansivo e ao mesmo tempo consolidador e visionário. Aqui para você e para mim, como missionário do caminho, nós temos o privilégio, a responsabilidade de sermos protagonistas em viver essas transformações como agentes do Evangelho. Nós não podemos nos contentar com a mera manutenção do nosso status quo, do jeito que somos, do jeito que temos caminhado.
nem nos deixar seduzir por mudanças que comprometem a nossa identidade bíblico-cristã. Aqui nós não vamos nos adaptar a modismo. Nós continuaremos fiéis à palavra de Deus. Os 4 chamados à transformação constituem um programa equilibrado de renovação espiritual. Alargar a tenda, estender as cortinas, alongar as cordas e firmar as estacas. Esses 4 chamados, eles nos dão uma visão ampliada para cumprirmos a missão que nos foi confiada. Eu creio que Deus tem um plano. Eu creio que Deus tem um plano para a Igreja Presbiteriana Missional do Caminho, a nossa igreja missional. Eu creio. Desde o início que Ele me chamou para plantar essa igreja, eu tenho crido nisso. Ele nos trouxe até aqui e fará sempre o que Ele mesmo intentou para nós, como pessoas e como igreja. Deus tem planos de crescimento, de influência cultural, mas acima de tudo de transformação pessoal, para que impactemos o mundo ao nosso redor. Mas esses planos de Deus exigem uma cooperação ativa. É com você e comigo. A estéril dará à luz e terá muitos e muitos filhos. Eu creio. Vamos orar. Ó Deus, que possamos sair daqui mexidos para continuar. Mexidos para pegar a mão no arado e não olhar para trás. Mexidos para nos envolver com o Teu trabalho aqui nesse lugar. E ó Deus, que o Teu Espírito renove a nossa visão de reino, que nos fortaleça para que sigamos unidos em nossa comunhão, enquanto comunidade de fé, mas acima de tudo fundamentados em nossa crença, na nossa fé, na fé evangélica, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus. Ó Deus, que nos ajude para que as transformações comecem em nós, em nossos corações, e se estendam a toda a igreja, a todos nós. Que o Senhor nos abençoe a continuar e nos use para a sua glória, para o bem da sua igreja, para que assim sejamos também, ó Deus, transformação para essa nação. Recebe, Senhor, a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora é a hora que vamos ter o nosso pedido de oração. Põe para mim, faz favor, lá para quem está em casa. Aqui nós temos, no bolso aí atrás, tem os pedidos de oração. Se vocês quiserem fazer um pedido de oração, pega aí, escreve o pedido de oração, põe aqui que nós vamos orar, como o presbítero Ronan já falou. Tem um grupo que vai orar por você durante um mês. E também você pode trazer os seus tesouros, seus dízimos, ofertas, contribuições à casa do Senhor. Lembra uma coisa, quando eu trago o meu dinheiro para a casa do Senhor, Deus não precisa dele. Mas Ele te fez uma proposta muito linda de fazer com que você seja um colaborador. E eu preciso ser generoso para com Deus, porque Ele tem sido generoso para comigo. Eu falo assim, às vezes nós temos um projeto de vida, recebemos um dinheiro diferente. Dizima daquilo. Às vezes você está lá, a gente costuma dizer, né, com aquele dinheiro que não está previsto no mês, a PL que vem, ou mesmo, né, quando na época de 13º e alguma coisa desse jeito, dizima daquilo com gratidão, generosidade. E não deixe de fazê-lo periodicamente. O seu dízimo, a sua oferta, sua contribuição, ela precisa ser de uma forma regular para abençoar o reino e a comunidade que você serve. Então faça isso com generosidade. Em casa você pode fazer a sua oferta pelo pixdamissional@gmail.com. É claro que a gente faz aqui também. E você pode fazer os seus pedidos de oração por uma dessas 3 mídias que você está vendo aí em casa também. E aqui a gente faz pelo azul. Nós vamos ficar de pé nisso, nós vamos cantar o quê? Linda melodia. A linda. Cantarei em meu coração, linda.
Você vai trazer o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, o seu pedido de oração. E eu vou orar com vocês aqui. Mais do que milhares, é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. É o Rei da glória e em meu coração contente vou cantando a divina canção. Cantarei em meu coração essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me dos males do pecado e agora alegre canto, pois para o céu irei. Cristo resgatou-me, Ele é o meu Salvador. Dou toda a glória a Ele, meu Mestre, bom Senhor. Cantarei em meu coração esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei em meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Com alegria, essa melodia de dizer: o Senhor é muito especial para as nossas vidas. Você recebeu a tag dessa semana? E a frase diz assim: Deus não se ilude nem se engana sobre quem somos. Ele sabe que somos frágeis, limitados, pecadores, e mesmo assim nos ama profundamente. Aí eu escrevi assim: Feliz Dia dos Pais, mas um feliz domingo, uma feliz semana, guardado pelo amor de Deus. Ó Pai, obrigado por cada pedido que foi colocado aqui. Que o Senhor ouça cada um deles e responda favoravelmente. Obrigado por cada real que foi depositado nessa urna e também lá no Banco Bradesco. Que o Senhor, ó Deus, receba a honra e glória por isso. Isso exprime a nossa dependência do Senhor, tanto nos pedidos como no dinheiro que a gente põe aqui. Abençoa-nos por amor a Jesus. Que o Senhor nos dê a força para que sejamos instrumentos, agentes de transformação onde quer que o Senhor nos envie.